Esse é um daqueles vídeos muito difíceis de fazer, principalmente porque eu vi a verdade com os meus próprios olhos e eu demorei muito para parar de acreditar nas mentiras do PT. Meus amigos, após a Rede Globo escancarar tudo o que está acontecendo dentro do Brasil e expor crimes do PT e Lula, acredite se quiser, uma ex-petista veio a público e escancarou, denunciou coisas gravíssimas, deixando todo brasileiro que viu de boca aberta. O que eu vou mostrar para vocês agora realmente é bombástico, é forte e vai deixar você impactado. As máscaras de Lula caiu de uma vez por toda e dessa vez, com certeza, não tem como esconder. Esse é o vídeo que Lula e o PT não quer que você veja de jeito nenhum. E você acredita que no Brasil hoje a maior praga é o PT e o STF? Comenta aqui embaixo e bora para esse vídeo. Gente, antes de continuar esse vídeo, vou falar rapidinho aqui, porque tem muita gente que fala, mas você tá demorando demais. Gente, eu preciso do teu joinha, que você deixe o joinha, porque sem o teu joinha o vídeo não vai chegar a lugar nenhum. Muitos falam assim, Felipe, mas toda vez você precisa repetir isso aí. Gente, sem o teu joinha, o algoritmo do YouTube não divulga o vídeo, aí fica aqui o vídeo travado. Então já deixa o joinha me ajudando para nós continuarmos aqui, abrindo os olhos das pessoas, certo? E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho das notificações. E bora para esse vídeo. Agora presta atenção que o que eu vou mostrar aqui realmente é forte, porque o que está vindo à tona não é pouca coisa. A própria Globo no Jornal Nacional começou a expor situações que muita gente não esperava ver sendo mostrada dessa forma em rede nacional. E isso levanta uma séria pergunta, por que agora? Por que de repente certos assuntos começaram a ganhar esse tipo de destaque? Será que algo mudou nos bastidores ou será que a pressão ficou grande demais para continuar ignorando? Esse é um daqueles vídeos muito difíceis de fazer, principalmente porque eu vi a verdade com os meus próprios olhos e eu demorei muito para parar de acreditar nas mentiras do PT. E eu precisava trazer isso daqui, por mais que reconhecer esse processo, às vezes, reconhecer nossos erros, dá aquela sensação de nossa, como que eu me permiti viver isso, né? Mas é uma coisa que eu preciso fechar até na cabeça de vocês. Quem chegou depois sabe que eu sou ex-petista, né? Quem está chegando aqui agora acompanhou todas as lições, as 43 lições, sabe um pouco da minha história, mas é um vídeo que eu estava devendo para vocês e que eu tenho certeza que pode ajudar milhões de pessoas a entenderem o que o PT fez ao longo de todos esses anos. Então é um vídeo que é muito importante que você compartilhe, porque eu acredito que ele vai ficar com mais de 3 minutos, então ele não vai mostrar para outras pessoas, e esse vídeo aqui, ele pode ser decisivo para que milhões de brasileiros, dos mais pobres aos mais ricos, entendam e consigam se libertar dessa ideologia maldita que tem destruído o nosso país. Então vamos lá. Eu vou te contar uma coisa que para mim é a coisa mais humilhante que já me aconteceu, né? Que não foi perder o dinheiro, não foi ter sido traída, foi olhar a verdade nos olhos e eu não consegui enxergar. Na universidade, de fato, eu fui muito capturada. Não à força, com livros, com professores que eu admirava e com textos que me diziam que o mundo se dividia entre opressores e oprimidos e que eu, como mulher preta, precisava lutar para mudar o sistema e que eu era uma oprimida e que eu tinha que ocupar esse lugar de oprimida. Eu comprei essa ideia inteira e eu votei seguidamente na esquerda com muita convicção. E aí veio o programa Mais Médicos, eu fui uma das professoras na formação dos médicos cubanos em Belo Horizonte. Numa sala de aula, Cuba era maravilhosa, era um sistema exemplar, era uma solidariedade internacional que estava acontecendo, mas no corredor, quando ninguém estava ouvindo, Bárbara, a gente quer sair daqui, mas não pode. O governo pagava mais de 10 mil reais por médico, eles recebiam uma migalha. A família era refém em Cuba. Se eles desertassem, eram 8 anos sem voltar. Eu olhei nos olhos de gente que os olhos pediam socorro em voz baixa. Sabe o que eu fiz? Nada. Eu relevei, eu segui votando igual. Porque eu ainda acreditava que dava para mudar o sistema por dentro. Eu me formei para isso. Eu fiz matérias de gestão pública querendo mudar o SUS e querendo gerar resultado na ponta para a população. Eu entrei na Secretaria Municipal de Saúde em Ribeirão das Neves, num governo do PT. E em pouco tempo eu vi uma politicagem rasteira, o favorecimento, tudo o que eu tentava implementar esbarrava no muro de quem tinha compromisso única e exclusivamente com o poder. Até que eu questionei na época o secretário adjunto de saúde e ele respondeu com uma cara de paisagem que política é assim mesmo.
Naquele momento, algo desmontou dentro de mim. Eu pedi exoneração e saí. Mas sabe o que o sistema faz? Ele te oferece uma segunda chance de continuar acreditando. E surgiu a oportunidade no ano seguinte de eu ir para a Secretaria Estadual de Saúde de Minas. E eu pensei, no estado vai ser diferente. Tem muito recurso, as pessoas querem fazer as coisas de verdade. Só que a maquinaria era a mesma, era o mesmo jogo, agora no nível estadual. O PT de cima para baixo. E foi ali que eu me convenci de que política era assim mesmo. De que não fazia sentido lutar pela população, porque nunca ia chegar na ponta. Existia um abismo. Eu vi tudo isso, eu vivi tudo isso. E ainda assim, eu não conectei com o que eu acreditava na hora de socar o dedo na urna. Quando uma crença, ela vira identidade, a verdade, ela vira uma ameaça. O seu cérebro para de buscar aquilo que é real e ele passa a proteger quem você acredita ser. Eu não era burra. Eu estava amarrada. O primeiro estalo veio em 2018, quando eu briguei feio com meu marido por causa da eleição. Porque eu tinha certeza absoluta de que se o Bolsonaro ganhasse, no dia seguinte eu estaria morta. A esquerda tinha me convencido de que era isso que ia acontecer com os pretos. Eles fazem isso. Bolsonaro ganhou e no dia seguinte eu estava viva. Não só viva. O tempo foi passando e eu fui vendo com os meus próprios olhos, ninguém me falou. Políticas que beneficiavam toda a população. Eu vi inclusão real, eu vi ação real. O oposto do que tinham me vendido. E aquilo me acendeu mais um alerta. Mas ainda não era suficiente. O que foi decisivo para mim foi a pandemia. Porque eu vi um homem, Bolsonaro, lutando por cada brasileiro, enquanto o sistema vendia, através das mídias, uma realidade completamente diferente do que eu estava vendo com os meus olhos. A distância entre o que eu via acontecer e o que a narrativa oficial dizia que estava acontecendo ficou grande demais para mim para poder ignorar. E foi ali que essa amarra se rompeu de vez. Não foi num clique, foi um rasgo. Ficou claro para mim que o coro autoritário da esquerda, durante a emergência sanitária, era, na verdade, o sintoma do jogo que importa, o jogo geopolítico. E a partir dali eu passei a defender abertamente o que eu já sentia, mas que eu não tinha coragem de admitir para mim mesmo. Não foi um momento, foi uma travessia de anos. E eu te conto isso porque talvez agora você esteja olhando para alguma verdade na sua vida e não esteja conseguindo ouvir. Não porque você é fraca, mas porque essa amarra virou uma identidade. E cortar parece que é cortar um pedaço de você, mas não é. É cortar o que alguém instalou e que você confundiu com a sua própria identidade consigo mesmo. Então chegou a hora, de fato, de nós, que hoje temos clareza de como esse processo acontece, de como a esquerda utiliza as ferramentas de manipulação, de nós entendermos que as pessoas mais humildes, elas não votam na esquerda porque elas são burras, não, de forma alguma. Pelo contrário, na construção dos meus conteúdos, eu tenho percebido cada vez mais a inteligência do povo brasileiro, porque aqui nessa rede social que você está agora, nesse perfil, você vê pessoas de todos os tipos e elas entendem aquilo que eu falo. Por quê? Porque elas não são desprovidas de inteligência, muito pelo contrário. Muitas vezes nós podemos ter assim uma categorização rápida, né, de falar que a esquerda é burra, e não. É formada de pessoas muito inteligentes. E muitas dessas pessoas estão passando por um processo, assim como uma mulher custa sair de um relacionamento abusivo, elas passam pelo processo de negação. Não é possível que ele fez isso com toda a população. Não é possível que a esquerda nos enganou todo esse tempo. Sim, não só é possível, como nós estamos vendo isso cada vez mais claro com os escândalos do INSS, com os escândalos do Banco Master, com todos esses escândalos que você está vendo com seus olhos. Você precisa enxergar a verdade. Você precisa enxergar a verdade. Os passaportes que foram bloqueados, negados, cancelados, até que seja investigado, todo o programa Mais Médico não foi à toa. De fato, o que aconteceu aqui foi sim um regime para beneficiar a Cuba, através da exploração do trabalho dos médicos. E às vezes eu sei o quanto isso é difícil de acreditar, porque a fala é diferente. Porque uma pessoa, ela simplesmente não fala, ó, estou trazendo médicos cubanos aqui para poder oferecer um servicinho aí para vocês na ponta, no programa Saúde da Família, mas eles vão vir num regime análogo à escravidão. Eles não vão falar isso. Eles vão falar e vão pegar naquilo que mais te dói. E através disso, vão construir dentro da sua cabeça de que eles são os salvadores. É tudo muito bem pensado. Eles conhecem a psicologia humana de cabo a rabo. Então, para que a gente consiga, de fato, vencer esse processo, nós precisamos estar de olhos muito abertos
e nunca, jamais, negligenciar a inteligência dos brasileiros. Eu conto com vocês para espalhar essa mensagem, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso à verdade. Provavelmente vai pedir para tirar esse vídeo do ar. Quer ver qual outro político vai ter coragem de mostrar o que eu vou mostrar para vocês. Olha isso aqui. Presta atenção. Essa nota de esclarecimentos vai ser um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no canal e eu posso te afirmar, eles vão derrubar esse vídeo também. Presta atenção nessa informação. Olha isso aí. A questão de a Argentina retira todos os carros oficiais dos ministérios. Vocês têm carro, andem neles. Mas, Prado, que besteira é essa? O que isso vai mudar para um país? Presta atenção na realidade do Brasil. Olha o que nós gastamos com o legislativo, com o executivo e com o judiciário. Olha isso aqui. Aproximadamente 85 bilhões por ano. Agora presta atenção. Esse dinheiro vem dos impostos das empresas. Perfeito? Dá uma olhadinha nisso aí. Olha só o Itaú. O Itaú tem o faturamento de 150 bilhões e paga 25 bilhões por ano. 100 mil colaboradores. Vai vendo. Para por aí. Presta atenção. A Vale, a maior empresa listada na Bolsa, 220 bilhões de faturamento. Paga de impostos 15 bi. Ela tem 215 mil colaboradores. Vai vendo. Para por aí, dá uma olhadinha. Ambev, 80 bi de faturamento, 41 bi de impostos, 30 mil colaboradores. Olha só isso daí. Magazine Luiza, 60 bi de faturamento, 3,7 bi de impostos. Avan, 18 bi de faturamento, 5 bilhões de impostos, 22 mil colaboradores. Sabe quanto é que dá isso? Sabe o que isso representa? São quase 400 mil colaboradores trabalhando o ano inteiro só para pagar esses carros oficiais e os motoristas. Agora, pastor, não tem segurança na tua cidade, né? Olha só isso. Olha o que dá. Com esse dinheiro dava para comprar 1.545 viaturas por cidade, não é por estado não. Cidade. Tá precisando de educação, não tem escolas, né? Dá muito. Com esse dinheiro dava para construir 23 escolas por cidade, não é por estado. Por cidade. Não tem hospital na tua cidade, e com esse dinheiro dava para construir quase 2 hospitais por cidade, não é por estado. Não tem ambulância na tua cidade, né? Com esse dinheiro dava para comprar 770 ambulâncias por cidade do Brasil. Enquanto crianças vivem em locais que não tem nem saneamento básico, sofrem com dores, nós gastamos na casa do trilhão só para dar carro e motorista para quem ganha mais de 50 mil reais por mês. Eu não sei você, mas tem algo aqui ardendo dentro de mim. Nós precisamos mudar isso. Quem vai mudar sou eu e você. Manda esse vídeo para a primeira pessoa que você lembrou. As eleições estão chegando. Faça alguma coisa com esse vídeo. Eles vão derrubar. Que Deus guarde essa nação. Manda esse vídeo para a primeira pessoa que você lembrou. Torce. Sim, pessoal, eu quero deixar bem claro para vocês aqui. Por que eu estou fazendo questão de mostrar esse vídeo? Porque eu sou político. E a maioria dos políticos vai fazer como ele está falando aqui. Vai tentar derrubar o vídeo dele para não mostrar a verdade, que é uma realidade. Mas eu, como senador, eu abri mão do carro oficial. Inclusive, agora, né, esse ano mesmo, teve licitação de carro oficial. Trocaram os carros do Senado. Eu abri mão. Eu não uso motorista particular. Eu não alugo o carro. Então eu tenho propriedade para falar para vocês. Eu vou até para o Brasil no meu próprio carro. Então assim, eu tenho propriedade para falar. Por isso que eu estou falando. Tem como mudar? Tem. Basta todos os políticos como eu, senadores, deputados federais, né, deputados estaduais, abrir mão. Não só, né, o legislativo, né, como estou falando a classe política, o judiciário. O judiciário também fez licitação também de carros blindados para os ministros. Como eu estou dizendo que eu tenho propriedade para falar, porque eu não uso, eu devolvo. Então, se todos fizessem isso, poderia fazer como ele está falando aqui, ó. Fazer o que mais? Mais hospitais, mais escolas, comprar mais viaturas. Basta ter atitude. E eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu tenho atitude. Então, peço que vocês compartilhem esse vídeo para todo o Brasil, para mobilizar todo o povo brasileiro. Como ele disse, tem eleição ano que vem. Começar a questionar e cobrar dos políticos. Você usa carro oficial? Você usa motorista particular? Você aluga carro? Começar a questionar, cobrar, sabe por quê? Porque você é o patrão. Você também tem a obrigação de cobrar do seu político, porque é você que paga os impostos para manter isso. Só para vocês terem noção, quando eu era vereador, assim que eu assumi como vereador, eu abri mão do carro oficial, que tinha gasolina também. Sabe o que aconteceu aqui na minha cidade? Eu tô pra história.
Porque era 17 vereadores que tinham direito a carro oficial e gasolina. Como eu abri mão, eles ficaram envergonhados. Sabe o que aconteceu? Nós fizemos um projeto e retirou de todos. Hoje aqui na minha cidade de Vinópolis aqui, não tem mais carro oficial para vereador e muito menos gasolina. Então basta querer, basta ter atitude. Se a atitude vem, as coisas acontecem. Então pega esse vídeo também, tem atitude, senta o dedo e compartilha ele para todo o Brasil. Tamo junto. Eu quero chamar a atenção de todo o povo brasileiro. Vocês estão vendo essa nota de R$50 aqui, ó? Isso aqui deveria ser debatido para toda a população brasileira. Todos os políticos do Brasil deveriam estar debatendo isso aqui. R$50 hoje é o dito trabalhador que recebe trabalhando 8 horas por dia. R$50. É isso aqui que ele recebe. Isso aqui não dá para comprar nem uma pizza hoje, não dá. Então só mostra, né, que o salário mínimo é pouco e o custo de vida do trabalhador hoje também está altíssimo. Então não dá para fazer nada. Porque hoje o trabalhador recebe R$1.600 e o dia dele trabalha 8 horas por dia é R$50. Aí eu queria fazer uma comparação aqui, senhor presidente, com o trabalhador CLT, como eu mostrei para vocês, que ganha R$50, né, trabalhando 8 horas por dia, e mostrar da classe política. Claro que, né, a gente trabalha terça, quarta e quinta. Eu fiz esse levantamento trabalhando terça, quarta e quinta aqui, ó. Polícia trabalhando 3 dias por semana, num salário de 46 mil bruto. Sabe quanto que daria, senhor presidente? Daria o valor de trabalhando 8 horas por dia, R$3.863. R$3.863, quando um trabalhador que faz uma escala 6x1 recebe R$50 trabalhando 8 horas por dia. E aí a classe política recebe R$3.863 para trabalhar 3 vezes por semana. E aí aqui a gente não pode debater a questão da escala 6x1, não. Por que a gente não pode debater a escala 6x1? Isso aqui deveria ser a pauta mais importante do Brasil. Enquanto a gente fica brigando de esquerda e direita, o trabalhador está recebendo R$50 para trabalhar 8 horas por dia. Que ele não consegue nem comprar uma pizza hoje. E a gente não pode debater isso aqui. É claro que a gente pode debater. Isso aqui deveria ser a pauta mais importante do Brasil. Não está tendo mão de obra, por quê? Porque não é interessante para um trabalhador receber R$1.600, com custo de vida lá em cima, ter que trabalhar de segunda a sábado. Enquanto nós, vossas excelências aqui, junto com o judiciário, trabalha, já viu como é que é. Aqui hoje é terça, quarta, e lá se vai, se quinta-feira trabalha aqui. A verdade é essa, tem que ser escancarado para todo o povo brasileiro. Então a gente precisa debater isso aqui com responsabilidade. O governo tem que abrir mão também, desonerando a folha, reduzindo imposto para o empresário. A balança tem que ser equilibrada, porque fonte de riqueza é o empresário e o trabalhador. Fonte de despesa está aqui para todo mundo ver. Todo mundo vê 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo. Aqui é a fonte de despesa, que muitas das vezes, infelizmente ainda, além de dar despesa, ainda rouba. Não estou generalizando, que fique claro aqui. Mas é só ver aí nos jornais aí como é que está a situação aí. Toda hora tem político envolvido com corrupção. Então por que a gente não pode debater? Por que a gente não pode fazer uma escala 5x2? Por que a gente não pode debater isso aqui? Qual que é o problema de fazer isso? Eu quero só entender. Eu espero, literalmente mesmo, que o governo Lula, né, que está falando que vai debater, que eu já falei que eu sou de direita, eu sou oposição ao Lula, eu não sou aliado do Lula, mas eu sou aliado do povo, e eu não sou oposição do Brasil. Parem de ficar falando a teoria e traga para a prática. Ou é só porque é um ano eleitoral? Eu quero ver trazer, colocar aqui para debater. Vamos debater, a direita junto, com responsabilidade, mostrando que tem jeito de fazer, porque na época, né, não podia. Ah, não pode ter 10º não, que vai quebrar o país, tá aí, quebrou o país. Ah, não pode ter isso também, que vai quebrar o país. Agora a história, se acabar com a escala 6x1, vai quebrar o país. Não, o país já está quebrado, e quem quebrou o país não foi o trabalhador não, quem quebrou o país são os políticos. Para de ficar mentindo pro povo. O país está quebrado, além de quebrar, é roubado. E quem fez isso não foi o empresário, o trabalhador não, quem fez isso foi a classe política. Se o país está a ladeira abaixo, nunca é culpa do trabalhador, quem paga imposto rigorosamente em dia. Aí eu queria mostrar para vocês aqui também, viu, senhor presidente? Por quê? Por que eu bato essa tecla e eu defendo sempre o trabalhador e o empresário, que é fonte de riqueza, e nós somos fonte de despesa? Olha se tem cabimento o que esse juiz falou. Presta atenção aqui, senhor presidente. Olha como é que juiz desaforado. Olha isso aqui, vamos ver isso aí. A remuneração hoje de um magistrado é menor do que um médico do SUS. A hora paga para o médico generalista que atende no SUS 40 minutos, 30 minutos, é superior ao magistrado. É isso que acabou com a carreira da magistratura no estado do Paraná e no Brasil. Porque quem está aqui estudando, que nem eu estudei, eu tenho doutorado. Eu trabalho na
de sábado. Eu não vou estar aqui para tirar ninguém. Porque se a sociedade não gosta, se a sociedade acha que está pagando muito, se a sociedade acha que o nosso trabalho não é importante, não vou ser eu que vou fazer esse trabalho. E a minha remuneração vai ser menor do que entrar aqui dentro do sorvete. Ele teve coragem de humilhar um sorveteiro, falando que a remuneração dele tá igual a de um sorveteiro. O sorveteiro que paga seu salário, juiz. Se você não está satisfeito, peça para sair. Agora, a gente está reclamando, para vocês terem noção, porque o Flávio Dino tomou a decisão de acabar com esses penduricalhos, que é uma afronta à população brasileira. O trabalhador que pega um ônibus lotado, que ganha R$ 1.600, que tem que fazer essa escala 6x1, ele tem direito a penduricalho? Ele tem direito a auxílio moradia, juiz? Ele tem direito a auxílio paletó, auxílio alimentação, auxílio para tudo quanto é coisa tem auxílio? Auxílio saúde, juiz? Pelo contrário, é ele trabalhando, sorveteiro, que tem que pagar imposto para poder manter a mordomia de vocês. Se você fez concurso e não tá satisfeito, peça para sair, vai para o CLT. Vai trabalhar na escala 6x1, ganhar R$ 1.600, pegar ônibus lotado, juiz, Vossa Excelência. Tem que acabar assim. Aonde já se viu isso? Além de receber... Aí lembrando, o juiz ganha mais de 40 mil bruto. Ele não ganha R$ 1.600, não. Então já passou da hora da gente sim, sabe, acabar com isso tudo, dar um fim nos super salários. Essa discussão tem que ser aqui também. É isso aqui que a gente vai mudar o país. É igualar. Chega do patrão que é o povo, ser o empregado. Você é empregado do povo, Vossa Excelência. Eu sou empregado do povo. O povo acorda cedo e trabalha para pagar seu salário, Vossa Excelência. E se você não está satisfeito, e tudo que você disse aqui, você não fez mais que a sua obrigação, que você é muito bem pago e remunerado para isso. Então, se Vossa Excelência não está satisfeito, que não quer que acabe com seus penduricalhos, ou você vai para o CLT, ou vai para a iniciativa privada. Vai receber até 300 mil, 400 mil, 500 mil. Agora, o que não pode é um trabalhador brasileiro receber R$ 1.600, enquanto tem Vossas Excelências do Poder Judiciário recebendo até R$ 1 milhão com penduricalhos. Fora, igual eu estou falando para vocês, gente, que fique claro aqui, tem muita mordomia. A turma tem direito a tudo. Eu faço uma pergunta para você, trabalhador. Você tem direito? Você tem que pagar o plano de saúde particular, porque você não tem direito ao auxílio saúde. Mas tanto no judiciário aqui no legislativo, nós temos direito a também auxílio saúde. Você tem direito a carro blindado? Não, mas essa turma tem direito a carro blindado. Você tem direito a alugar um carro para você? Não, mas essa turma tem direito a alugar um carro também. Você tem direito também de ter um dinheiro de auxílio moradia? Não, mas essa turma também tem direito a auxílio moradia. E muitas das vezes mora no mesmo local, já tem um apartamento, às vezes ainda tem a coragem de pegar o auxílio moradia. É assim que funciona. Você tem direito também ao auxílio alimentação? Eu te garanto, quando você sai para trabalhar, ou que você tem que parar em algum lugar, você pega. Você pagar o seu café, pagar o seu almoço, é você que paga, não é? Ah, não, mas você tem direito também ao auxílio alimentação. E aí, não pode acabar com o penduricalho, não. É um absurdo. É o fim do mundo acabar com o penduricalho. Eu não votei no Dino. Eu não sou apoiador do Dino, mas essa decisão do Flávio Dino foi correta de acabar com esses penduricalhos, porque eu tenho uma PEC aqui que dá um fim nos super salários. Inclusive eu estou vendo que a PGR está sendo contra, querendo voltar com os penduricalhos, e eu espero de verdade que a PGR não faça isso, que acabe de uma vez por todas com esses penduricalhos. E eu queria muito que essas pessoas, porque eu sei o que é a realidade do povo brasileiro. Eu sei o que é um trabalhador acordar cedo, ter que trabalhar, não ter segurança nenhuma. Muitas das vezes pega uma doença, tem que ir para uma UPA, não é bem atendido na UPA, quando precisa de uma cirurgia fica até um mês esperando a cirurgia, acaba até morrendo na fila do hospital esperando cirurgia. E essa turma que tem direito a tudo e mais um pouco, está achando ruim de acabar, tem que cortar da própria carne. Vocês são primeiros a dar bom exemplo. Os três poderes aqui, ó, o legislativo aqui, o executivo, o judiciário, nós que temos que cortar da própria carne. Chega! A população não vai cortar mais da própria carne. Acabou. Quem tem que fazer isso? Somos nós. E como eu disse, presidente, quem é fonte de despesa é o judiciário, o executivo e o legislativo. Fonte de riqueza é o quê? O empresário e o trabalhador. Então está na hora, aqui ó, da gente cortar da própria carne e dar bom exemplo para a gente valorizar assim quem quer fonte de riqueza, tanto o trabalhador e tanto o empresário. Muito obrigado, senhor presidente. Olha, tudo isso que você viu, fica impossível ignorar o momento que o Brasil está vivendo.
Conflitos aumentando, bastidores cada vez mais expostos, debates que antes não existiam agora ganhando força e um cenário político que parece estar em plena transformação. É perseguição, é Bolsonaro correndo risco de morte. O fato é um só, se o Brasil continuar sendo governado pelo PT, realmente vai acontecer o pior. E estamos vendo o próprio sistema em guerra. Agora até o PT veio fazer críticas ao Xandão. E estamos vendo que o fim de Lula e Xandão está mais próximo do que nunca. E você acredita que o cenário político vai mudar em 2026? Ou tudo vai continuar do mesmo jeito? Você vai votar em quem? Flávio Bolsonaro? Comenta 22 aqui embaixo. Deixa a tua opinião, porque o seu posicionamento diz muito sobre o futuro que você quer ver dentro do Brasil. Gente, por favor, eu te peço novamente, deixa o joinha, compartilha esse vídeo. Deus abençoe você que me assistiu. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!